Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um comentário semanal da Parashá. Nossa Parashá dessa semana abre o livro de Bamidbar e é chamada de Bamidbar, no deserto. E esse então é o quarto livro da Torá e nele nós temos então, especificamente nessa Parashá, nós temos relatados acontecimentos e experiências do povo de Israel durante os anos de sua permanência no deserto. A divisão da Torá em diversos livros conhecidos como Humashim, quintas partes, mais conhecida no mundo não judaico como Pentateuco, na verdade só ocorreu muitas gerações mais tarde. Em toda a Bíblia não encontramos nenhuma indicação dessa divisão. Ao contrário, os profetas se referem à Torá como sendo o livro Sefer Torat Hashem, o livro do ensinamento de Deus, ou Sefer Moshe, o livro de Moisés. Somente depois de Galut Bavel, da dispersão na Babilônia, nos tempos da comunidade dos Anshei Knesset Hagdolah, dos homens da grande assembleia, da grande sinagoga, é que esta separação foi estabelecida, ou essa divisão foi estabelecida. Primitivamente, os 5 livros, as 5 partes, não tiveram nomes especiais. Os mestres falam de Hamishah Homshei Torah, ou seja, os 5 quintos da lei, da Torá, ou Humashim, como são conhecidos hoje. Conforme a Septuaginta, o primeiro livro da Torá, chamava-se Sefer Maasei Bereshit, o livro da criação, o livro do feito do Gênesis, do princípio. E o segundo livro, Sefer Yetziat Mitzrayim, o livro da saída do Egito, Êxodo. O terceiro livro, Sefer Torat Kohanim, o livro da lei dos sacerdotes, o Levítico. E o quarto livro, Sefer Hapkudim, o livro dos números. E o quinto, Mishnei Torah, repetição da Torá, ou seja, Deuteronômio, Devarim. Mas os sábios que coordenaram e classificaram a Torá em diversas partes, em diversas parashiot, abreviaram os nomes dos 5 livros, intitulando-os então pela palavra inicial, pela palavra com que o livro respectivo começa. Ou seja, Bereshit, Shamot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Todavia, tomando em consideração as inúmeras explicações e interpretações que nesse contexto nós encontramos na vastíssima literatura dos Midrashim, das Agadot, nós verificamos que esses mestres não estão de acordo com a opinião que diz que os 5 livros da Torá devem a sua denominação à primeira palavra com que começam. Estes grandes exegetas atribuíram a esses nomes uma significação muito mais profunda, mais transcendental até. Vamos tentar então expor em algumas palavras a essência dessas explicações. Bereshit, o começo de tudo o que sabemos, de tudo o que devemos saber. Isto é, o princípio do universo, o princípio do ser humano e do povo judeu. Com Bereshit começa o desenvolvimento da humanidade. Isso deve ser então o começo da sabedoria. As especulações abstratas, o esforço de penetrar os segredos da natureza, se não são acompanhados de uma absoluta emuná no onipotente Criador do universo, considerando somente Deus como sendo a única causa e consequência de tudo, só produzem ateísmo. Quem tudo só vê sila, isto é, a crença cega no dogma, ou caribdes, o materialismo desolador, concepções que abalam a pura noção da divindade e espiritualidade do ser humano. Shemot, nomes. Agora já se pode então indicar os nomes dos judeus. Enquanto eles estiveram no Egito, não tinham nomes próprios, eles eram simplesmente escravos dos faraós, e tudo aquilo com que durante 200
110 anos contribuíram para o desenvolvimento deste país, não foi atribuído ao seu esforço. Não os identificaram com o progresso alcançado, pois para escravos não pode haver reconhecimento. Não existem palavras de louvor. Mas agora então, redimidos do jugo dos opressores, caminhando para o Monte Sinai, a fim de receber a magna carta de Deus, o Decálogo, marchando com a gente livre, ou como gente livre, para conquistar a terra prometida, a terra da promessa aos patriarcas. Agora sim, então, pode-se exclamar: Ve'ele Shemot Bnei Israel. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Se apesar do meio ambiente lastimável, da sua situação desastrosa de escravos torturados e explorados, conservaram os seus nomes israelitas, não perderam a sua dignidade moral e não se assimilaram. Eles bem merecem então serem mencionados cada um com o seu nome. Vaikra, ele chamou. É uma exortação aos filhos de Israel para que em todas as circunstâncias e contextos cambiantes do destino estejam crentes em Deus, seguros em relação à sua herança, em relação ao seu passado, em relação ao seu futuro, inteirados da missão sagrada de que foram incumbidos pela providência divina. Bamidbar, no deserto. Este livro explica-nos por que a geração que foi salva do Egito foi condenada a perecer no deserto. Liberdade exige vontade de se livrar. Liberdade deve ser conquistada com sacrifício e privações. Mas aquele que não tiver coragem de quebrar as algemas da escravidão, que não sentir vontade de se livrar da opressão, conformando-se com o seu destino desastroso ou esperando por milagres, essa alma só merece a nossa compaixão, pois ela há de errar sempre e para sempre no imenso deserto. Seja ele físico, como no caso dos Bnei Israel, no exemplo citado, ou então um deserto espiritual. E a denominação Bamidbar tem também uma outra motivação, para indicar que a Torá foi destinada a se tornar a constituição ética de toda a humanidade, e não somente do povo judeu. O deserto é um lugar livre e acessível para todos, assim como também a Torá é aberta e alcançável, sim, para todos. Finalmente, Dvarim, as palavras, não só palavras que repetem o que já foi dito nos primeiros 4 livros, mas principalmente palavras de advertência, de exortação, conselhos e indicações concretas sobre como garantir a continuidade do povo vivendo e agindo dentro das normas éticas e sociais que foram reveladas no Monte Sinai. Vayadaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai. E falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês. Somente 13 meses se passaram desde que os filhos de Israel deixaram Mitzrayim, as opressões, as limitações, a terra do Egito. Mas esse curto lapso de tempo foi e será de importância transcendental, não só para aquele grupo étnico que acabou de sair do Egito, mas também para a humanidade inteira. Acontecimentos históricos que influenciaram centenas e centenas de gerações depois daquela que foi libertada do Egito, ocorreram em poucas semanas. Importantíssimos capítulos de profunda substância histórica que até hoje em dia não foram esgotados, compreendidos e devidamente interpretados, sucederam-se nesses 13 meses, nesse curto lapso de tempo. Alicerces fundamentais de ordem universal que ainda hoje preocupam e despertam a curiosidade de historiadores, sociólogos, foram lançados num tempo limitadíssimo. Épocas inteiras de desenvolvimento espiritual cujas fontes inesgotáveis inspiram
inspiraram e inspiram a civilização atual foram condensadas num espaço limitado de apenas algumas horas. Cria-se a impressão de que Deus modificou o andamento da natureza para formar o mais depressa possível o povo judeu e a consciência israelita. E como é distante hoje o percurso da mais baixa subjugação, da deprimente escravatura espiritual, até Matan Torá, a doação da Torá, a outorga da Torá, a maior carta de liberdade humana. Como é grande o salto de Avodat Perer, trabalho forçado para um rei déspota, até a construção de seu próprio Mishkan, de um tabernáculo, centro espiritual, onde a Shekhinah, a onipresença divina, vai repousar. Tudo isso aconteceu nesse curto lapso de tempo, no deserto, um lugar ermo, aberto, público, livre para todos. Pois com a escolha desse lugar acessível a todos, terra de ninguém, para nele entregar então a Torá, Deus pretendeu criar um território espiritual, um domínio espiritual para toda a humanidade. Não só para Am Israel, não só para o povo judeu. Como explicam os mestres, Lama nitna ha-Torah bamidbar. Por que foi a Torá dada no deserto e não em Eretz Israel, em Jerusalém? E a resposta dos sábios é bem característica da maneira judaica de pensar, tendo sempre em mente o bem-estar da humanidade inteira. Sheilu ni'ina ha-Torah be'eretz Israel ein leumot ha'olam helek ba. Se a Torá tivesse sido dada na terra de Israel, as nações do mundo não teriam parte nela. Todos esses grandes e sobrenaturais acontecimentos, desde a saída do Egito até Matan Torá, até a outorga da Torá e a construção da Mishkan, foram milagres do Eterno. Os próprios judeus pouco contribuíram para isso. Ao contrário, eles só causaram obstáculos e dificuldades, pois a própria Torá não esconde os fatos reais em cada situação crítica, em cada momento difícil pelos quais eles passaram. A Torá não poupa aquela geração das mais severas censuras, porque criticaram Moshe por tê-los tirado do Egito, tê-los privado de Sir Habassar, das panelas de carne, acusando o devoto e humilde servo, o devoto e humilde pastor, de querer exterminá-los no deserto. Mas o Eterno e o seu fiel servo, Moisés, conheciam a mentalidade desse povo. Moisés, sem ter estudado psicanálise com Freud, Jung ou Adler, conhecia perfeitamente a alma do seu rebanho e as causas do seu protesto revoltado. Ele sabia que a dificuldade não era a terra deserta, mas sim o povo do deserto. Am-Midbar, o deserto da alma. Que cada um dos que foram redimidos do Egito, exceto algumas figuras de destaque, que mesmo na adversidade não perderam sua emuná no Eterno e no seu servo, trouxe no seu íntimo. E sabia que só com o decorrer dos anos e com a paciência angelical conseguiria curar a espiritualidade rebelde dessa gente incrédula, preparando-as então pouco a pouco para aquela elevada missão para a qual a providência divina os destinara. Serem os portadores dessa grande e eterna luz da Torá, que deverá iluminar não só o caminho dos próprios mensageiros, mas também influenciar o pensamento de todo o mundo ocidental. Agora, já que receberam a Torá, que já estão de posse da Constituição que deverá orientar a sua maneira de viver, de atuar, agora que Israel se prepara para conquistar a terra prometida, aos patriarcas, a ordem divina é categórica. Siut Rosh Koladat Bnei Israel Miben Esrim Shana Vama Lakol Yotze Tzava Be-Israel. Levantai o censo, a contagem de toda a congregação dos filhos de Israel
na idade de 20 anos para cima, todos os que são capazes de sair para o exército, para a guerra. Um povo que aspira a um lar nacional não pode e não deve apoiar-se somente em milagres ou na complacência dos outros. Ele próprio deve combater a fim de concretizar o fim almejado. Ele deve acampar junto ao seu estandarte e lutar de forma corajosa até a vitória final. Isso quanto à conquista territorial de Canaã, mas a ordem terminante do acampamento em torno do estandarte visa também ao futuro de Israel. A providência divina previu qual será o destino do povo ao pisar a arena da história universal. Ela sabia o que haveria de custar a preservação da herança do Monte Sinai, quantas incríveis dificuldades e tremendos obstáculos o povo encontraria na conservação dos seus valores espirituais, da sua tradição. Quantas vezes os judeus se bateram contra desertos de incompreensão, de ignorância e de infâmia por parte de outras crenças, ideologias, outros povos, que os empurraram à beira do desespero. Prevendo isso, a Torá os aconselha, em tais situações difíceis, acampai sempre com o maior ardor junto ao estandarte da vossa Torá. Levantai bem alto a consciência, transmiti então aos vossos filhos a beleza e a grandeza do pensamento derivado da Torá, do conhecimento derivado da Torá acerca do Um. Só assim, então, estará garantida a vossa existência e a vossa permanência entre os povos. Ao pôr do sol desse próximo Shabat, nós estaremos então iniciando as celebrações de Shavuot, Festa das Semanas, também conhecida na antiguidade como Hag HaKatzir, Festa da Colheita. E essa festa ela se reveste de um sentido muito especial para todos os Bnei Noach, todos os monoteístas não judeus, porque ela, na verdade, tem muito a ver com a nossa expectativa em relação àquilo que ocorre ao pé do Monte Sinai, a revelação da Torá e a sua entrega exatamente nesse dia. A Torá nos fala que 50 dias após a Pessah, os judeus estavam ao sopé do Monte Sinai e Moshe ascendeu ao monte e ali então recebeu das mãos do Criador a eterna Torá. E essa festa, Shavuot, celebra exatamente este momento na história, Matan Torá, a entrega da Torá no Sinai, e o seu nome deriva da palavra Shavua, semana, ou tem uma ligação com a palavra semana. Daí então 7 semanas são contadas, formando então 49 dias, e no 50º dia então ocorre a entrega da Torá. Daí Shavuot, Shavua. E essa festa ela não recebe esse nome, como nós sabemos, em vão. Tudo na Torá existe um sentido, tem um sentido e uma explanação derivada do conhecimento dos sábios acerca da Torá, da lei divina e da tradição judaica. A palavra Shavuot, representando semanas, tem uma estreita ligação com a palavra Sheva, em hebraico é 7. É a mesma construção, é a mesma raiz e é o mesmo sentido. Muito bem. A festa de Shavuot era celebrada no antigo Israel com a oferta de pães como primícias, conforme nós lemos lá em Vaikra 23:17. Porém, curiosamente, esta era a única festa em todo o corpo de festas e tradições judaicas onde se oferecia pão com levedo, pão com fermento, pão levedado.
Naturalmente, nós não poderíamos deixar escapar essa ideia ou essa mitzvah específica em relação a esta festa. Nós achamos um tanto estranho a oferta de pães levedados em Shavuot. Porém, ao estudarmos e ao entendermos todo o escopo que circunda, ou todo o contexto que circunda esta festa, o seu significado e o que se celebra nela, nós poderemos então ter um vislumbre muito maior, uma perspectiva muito mais ampla do que ela realmente pretende nos ensinar e nos dizer. Para Israel, a festa tem a ver com a entrega da Torá no Sinai, 50 dias após a saída do Egito. Tem a ver também com o início da colheita, daí então também as ofertas serem tratadas como primícias, e etc. Porém, como a Torá foi dada no deserto, a tradição mesmo diz que é terra de ninguém, para que as nações também pudessem ter parte nela. Nós sabemos pela tradição judaica que inicialmente houve 70 nações, o mundo estava dividido em 70 nações, ainda que esse número seja um número metafórico, mas é aceito na tradição judaica essa divisão e é entendido dessa forma. 70 também eram os juízes no Sanhedrin, segundo a tradição, cada um representava uma das nações. 70 bois eram sacrificados no antigo templo israelita, cada um representando uma das nações. Então, aonde nós encontramos esse número, há uma alusão típica às nações do mundo. A tradição também diz que a Torá foi dada, ou foi entregue, ou foi proclamada em 70 idiomas diferentes. Naturalmente, isso também tem outra ligação com as nações do mundo. E esse número 70, 7, Sheva, Shavua, Shavuot, ela é um número realmente bastante recorrente em toda a Torá. São termos bastante recorrentes em toda a Torá. E exatamente aqui, nesta festa, que é a festa da colheita também, nós encontramos essa ligação estreita com a entrega da Torá, com o Shavuot, com as nações, com os idiomas em que a Torá foi proclamada, e uma série de símbolos são apresentados para nós neste momento. Uma linguagem cifrada que pretende nos transmitir verdades profundas da Torá. O Talmud nos diz que o Rabi Eleazar concluiu: o Santíssimo, bendito seja, exilou o povo de Israel entre as nações apenas para que os Gerim, os prosélitos, pudessem se achegar a ele. Rabi Yohanan deduziu isto a partir do seguinte verso de Oséias, capítulo 2, 25. E eu terei compaixão daqueles que não obtiveram compaixão, e eu direi aos que não são meu povo, tu és o meu povo, e eles dirão, tu és o meu Deus. Pesachim 87b. Uma outra porção nos diz também que Israel foi semeado na terra. O profeta Oséias nos fala isto. Quem semeia espera colher muitos frutos. E nesta festa da colheita, Hag HaKatzir, Shavuot, espera-se colher muitos frutos. Como diz o Talmud, os dois sábios, tanto Elazar como o Rabi Yohanan, a ideia de prosélitos ou Gerim não implica apenas Gerei HaTzedek ou convertidos formais ao judaísmo, mas sim pessoas que estejam capacitadas a compreender, a entender o monoteísmo como ele é, tal como ele é, derivado, obviamente, da Torá. Afinal de contas, Shavuot, o tema de Shavuot é a entrega da Torá. E a presença dos pães levedados nesta festa, de acordo com Vaikra 23:17, lembra exatamente a condição desses povos que estavam, digamos, fora do contexto da Torá. Daí então a ideia do Hametz, daí então a ideia
de trazer esses pães levedados para junto do altar, para junto do contexto judaico, que representam, obviamente, as nações. E vemos então que toda essa simbologia ela acaba se revelando como uma tentativa de ensinar Israel de forma didática que as nações também têm uma parte na Torá, têm um helek, uma porção nela, que são sempre e deverão ser sempre bem-vindos. Israel deve receber as nações de braços abertos, porque nesse contexto específico de Shavuot, nós temos aqui menções claras a uma festa que celebra a universalidade da Torá e a sua entrega para todas as nações, disponível para todas as nações, para que elas possam então buscar junto a Israel o conhecimento da verdade do Criador. Por isso, nós encontramos tantas referências em todo o Tanakh acerca de um tempo futuro, ou melhor dizendo, poderíamos até dizer de um tempo presente, onde as nações, conforme o profeta Jeremias, dirão ou estão dizendo neste exato momento: tudo aquilo que nós herdamos de nossos pais não passa de mentira e vaidade. Poderia por acaso o homem criar deuses com as suas próprias mãos, deuses para si? Ainda o profeta Zacarias, capítulo 8, nos diz também que em dado momento os povos, as nações procurarão entre os judeus o conhecimento da verdade do um. Naturalmente isso não implica numa conversão formal ao judaísmo, mas implica no papel principal de Israel, que é conscientizar, que deve ser conscientizar. E as nações já estão procurando, as nações já estão buscando conhecer, cumprindo inclusive de certa forma, ou antevendo Isaías e Yeshaiá, capítulo 2, onde as nações afluirão a Jerusalém, numa metáfora dizendo que elas se achegarão ao povo de Israel para a compreensão das verdades acerca do Deus Criador. Este é o sentido primário desta festa para nós noahides, para nós Bnei Noach, para nós monoteístas estritos, ainda que nós não sejamos judeus no sentido étnico, no sentido religioso do termo, nós acompanhamos os destinos de Israel e estamos inseridos nesse contexto de Shavuot desta forma. Espero então que todos tenham uma alegre festa de Shavuot, judeus e também não judeus que celebram ou que participam desse momento festivo com toda a nação de Israel, com todo o povo judeu na face da terra. Espero que tenhamos então realmente motivos para estarmos alegres nesse dia, para estarmos realmente com o espírito pronto, preparado para entender e para compreender as grandes verdades que emanam da lei divina, judeus e não judeus. Então a todos eu desejo Hag Shavuot Sameach e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.